Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 8 de Esdras. Ontem a gente viu Eli finalmente, Esdras aparecendo para representar o seu livro. Esdras foi um grande sacerdote, né? E o rei lhe concedeu favores ali, sem medidas, para ele poder estar indo, voltando para Jerusalém, ensinando o povo ali a lei de Deus, aquilo pelo qual ele havia se dedicado a vida toda e achou que nunca ia ter a oportunidade de fazer o que seus pais fizeram. Ele poderia, então, o rei, então, Deus, né? Permitiu que ele vivesse aquilo, enfim, estava preparando tudo para aquele momento e ele, por não ter desistido em nenhum momento, desanimado em nenhuma fase, ter continuado ali, simplesmente aprendendo, se desenvolvendo, até que chegou a vez dele, a hora dele, e ele nem imaginava, nem esperava que aquilo ia acontecer daquela forma, mas aconteceu. E vai dizer que o Senhor o abençoava, que o Senhor sempre estava com ele. E aqui não é diferente nesse capítulo. Esse capítulo é o da travessia, então, da viagem, né? Que a gente viu ontem, que o rei autorizou ele, e aí ele teve que encorajar alguns chefes de famílias para estar voltando com ele para Jerusalém para desenvolver essa tarefa. E aí aqui a gente vai ver quem ele vai chamar, mais uma vez a gente vai ter ali alguns nomes e vai ver quantas pessoas voltaram, em torno de umas 1.500 pessoas fizeram essa viagem com ele, e a gente vai ver essa travessia como foi, se foi perigosa, se não foi. Então tá muito bom. Minha voz hoje tá ruim, né? Vocês aguentam aí? Então é isso, vamos lá, vamos começar orando e aí a gente vai lendo e entendendo esse livro. Para muitos aqui um livro pouco lido, né? Mas como ele é rico, né, gente? Eu tava, sei lá, entre um capítulo e outro, entre uma vez que eu leio e outra, eu fico pensando, gente, as coisas vão clareando, né? Vai cada vez mais tomando forma e a gente vai entendendo, vai compreendendo a história de Israel. Quem aí tá assim comigo? Vocês estão entendendo? Tem que acompanhar as lives, senão não dá para entender, não. Então vamos lá, gente. Amém, Pai. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, Pai. Pela sua palavra, por esse dia que se inicia, sabe, Deus? Pelo trabalho de cada um aqui, pelo levantar, pelo abrir dos olhos, por tudo que cada um aqui vai fazer. Em nome de Jesus, queremos te convidar para estar presente, para nos fortalecer os nossos braços, sabe, Deus? Assim como o Senhor fez com Esdra, que ele não desanimou, que ele não se cansou de te buscar, até que ele pudesse ver, sabe, Deus, o propósito pelo qual aquilo que ele se dedicou tanto acontecendo. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a partir deste capítulo, nos direciona, nos faz compreender a tua mensagem para nós. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Esta é a lista dos chefes de grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias; Daniel, da família de Itamar; Atos, filho de Secanias, da família de Davi; Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de famílias. Havia registro das suas famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Paate-Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zato, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Gesarias, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens.
Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josefias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens. Joanã, filho de Acatã, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70 homens. Então, se a gente for contabilizar aqui, vai dar ali em torno de 1.500 homens. Eu fiz isso. 1.500 homens voltando ali com Esdras, né? Saindo ali da Babilônia e voltando com Esdras. Então vamos lá, vamos continuar. No versículo 15, eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ava e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulam. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Eunatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Casífia, e dissessem a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E para servir e porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas. E fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então aqui a gente vê que ali eles se reuniram então perto do rio Ava, não sei. E aí Esdras, né, para começar as orientações, ele foi examinar o povo que estava ali com ele, então ele percebeu que havia muitos sacerdotes voltando com ele, porém nenhum levita. E levita era fundamental para cuidar do templo, né, aquelas ordens que Davi deu a respeito do templo, quem ficaria com cada parte ali. E aí ele mandou chamar então algumas pessoas da qual ele confiava e vai falar que porque Deus estava abençoando, ele enviou os melhores homens, as melhores pessoas, né, que iam ajudá-lo naquele primeiro momento a fazer aquilo, a cuidar do templo. E aí no versículo 21 vai dizer, então, ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu às nossas orações. Era uma viagem, gente, se eu não me engano, né, pelo que eu vi no capítulo passado, era uma viagem ali em torno de uns 5 meses por baixo. Então, era uma viagem longa, era uma viagem que eles estavam portando muitas coisas preciosas. Eram eles, o rei havia dado para eles, porém eles teriam que levar. Então, eles estavam levando animais, eles estavam levando
prataria, ouro, enfim, todo tipo de tesouro que o rei havia dado, trigo, né, todos os mantimentos. Então era uma viagem e era né, provavelmente era um deserto, assim, era uma viagem que eles faziam meio que a pé, né, acredito eu, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso, mas havia. Mas é isso, então eles voltaram, eles tinham que ir indo, caminhando e a estrada era perigosa, o caminho era perigoso, era cheio de inimigos, as pessoas não estavam contentes deles estarem voltando. Mas vai dizer que Esdras ficou com vergonha, tipo, o rei já tinha dado tanta coisa, já tinha, sabe, abençoado tanto aquele povo, que ele virou e ele falou, cara, eu não vou pedir mais isso para o rei, né, mais a proteção, mais a cavalaria ali, os soldados para nos protegerem. Por quê? Porque eu creio que a gente tem um Deus que pode fazer isso por nós, né, que se ele está conosco, ele vai nos levar nesse caminho, sabe, em segurança, com proteção. E é isso. Então, quantas vezes, né, nós precisamos? Eu tenho uma história interessante que no meu carro anterior, eu não tinha seguro. E eu não podia ter seguro. Minhas finanças não davam para ter seguro. E aí, gente? E aí, mas, tipo, cara, se eu não posso, então. E aí acabou que depois eu passei a ter condições de ter, mas eu sempre falava assim, cara, mas Deus é quem guarda esse carro, Deus é o seguro. E eu imaginava assim, cara, o dia que eu colocar seguro é porque eu tô tirando as mãos desse carro e porque eu tô tirando as mãos de Deus desse carro e eu tô colocando as mãos dos homens. Então, eu tinha esse pensamento assim de tipo, sabe, esse carro é Deus que guarda. E eu não tô falando que ter seguro é errado. Ai, esse sol tá me atrapalhando um pouco. Que ter seguro é errado. Hoje em dia eu já tenho seguro. Até porque eu moro em outro estado, né? Eu vou todos os dias de Brasília para Goiás. Então agora, não que eu tirei as mãos do Senhor, mas porque eu fui prudente, porque, né? Qualquer coisa na estrada, eu preciso de um mecânico, de chamar alguém, eu tenho, tipo, eu percorro uma BR. Então, assim, é tudo a gente ter esse sentimento, esse feeling, essa sensação. Cara, até quando eu devo ser prudente e até quando eu devo entregar, confiar em Deus, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante, sabe? A gente sim se resguardar, existem várias coisas aí que nos resguardam, que hoje em dia tá aí para nos prover, para nos proteger, para trazer isso, mas cara, que você nunca tire seus olhos e seus pensamentos de que se não for o Senhor quem guardar, em vão vigia a sentinela, em vão vão poder fazer os homens, em vão é o seu seguro. Sabe, quantas vezes as pessoas aí têm plano de saúde, têm seguro, vive adoecendo, vive tendo problema, isso e aquilo, entendeu? Por quê? Porque não confiaram em primeiro lugar no Senhor. Então, acho que isso daqui vai falar um pouco sobre isso. Não é porque ele estava sendo imprudente, sabe? Era uma viagem muito perigosa, mas ele precisou confiar, porque ele já estava com vergonha do rei de pedir tantas coisas. E ele sabia que Deus era aquele que guardava. E aí no versículo 24 vai dizer, dos chefes dos sacerdotes eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. Então pesei a prata, o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo. E entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro pesando 8,5 quilos, 2 objetos de fino bronze preciosos como ouro. Então eu lhes disse, vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E também estão separados para o Senhor todos estes objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas, feitas por vontade própria.
Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias, e então, no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos ao sacerdote Meremote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os 2 levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois todos os que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados, como sacrifícios ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 77 carneirinhos e, para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados como sacrifícios a Deus, o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrate Oeste. E estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. É isso, gente. Nosso tempo se esgotou, né? Que a gente possa continuar pensando nessa palavra. Voltei no capítulo e medita um pouco mais sobre isso, amém? Beijo, tchau, tchau.